Vamos junto. Esses irmãos juntos para poder louvar e adorar o nome do Senhor aqui na minha casa. Onde ele sempre será bem-vindo, onde ele sempre será louvado. Não importa o nosso ser, o que importa é Deus na nossa vida. É verdade, Jesus. Estava com a boca travada, não conseguia falar. Deus está distraído aos poucos. Eu não tenho palavra para falar a palavra de Deus, para pegar os objetos, para poder fazer a obra de Deus. Porque quando você não faz, Deus fecha as portas. Às vezes tem que abrir uma obra. Eu quero ler um versículo. Está em Salmos, capítulo 4, diz assim: ouve-me quando eu clamo, da minha justiça, na angústia me deste na largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmão, eu já orei muito, graças a Deus. Orei quando tomava conta dos jovens, fora agora na missão, mas falo para os irmãos que eu nunca orei tanto que nem eu orei esses dias. A dor é insuportável, a dor é tão grande que faz você chegar na presença de Deus se derramar. Eu prostrei na minha sala ali e eu pedi a misericórdia de Deus. Pedia para que Deus me curasse, irmão. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu pedi que Deus me curasse porque a dor é muito grande, muito insuportável. Mas eu não dá que você não possa suportar. Para mim estava insuportável. É tão insuportável que você começa a duvidar do poder de Deus. Porque é que ele não sai, que não some, você está sofrendo, você está ali angustiado e aquela angústia é muito grande, você começa a duvidar. Você começa a duvidar, é aonde que você tem que se prostrar mais ainda e adorar a Deus. Adorar a Deus. Nas nossas angústias, Ele sempre está. Se Ele não cura, Ele está com você. Ele não vai te deixar você andar sozinho. E eu falava: Senhor, dá um jeito em minha vida. Eu já estava me preparando para morrer, não sei brincadeira nenhuma. Porque eu não tinha condições de abrir minha boca. E a dor estava muito, a infecção muito forte. E eu só pedia perdão para Deus. Eu não tinha medo, irmãos. Eu acho que a gente sente, entendeu? De deixar a família. Mas o meu medo maior era morrer sem Deus. Esse era o meu medo maior. Eu perguntava para mim: Senhor, será que eu estou em condições do Senhor me levar agora? Será que eu estou em condições? Nas orações eu começava a pedir perdão para Deus, irmãos, pelos meus pecados. Para que Deus me perdoasse. Se eu fosse, se Deus me levasse, eu não ia ser salvo. Eu não ia ser salvo na presença de Deus. E assim, irmão, a palavra de Deus me fala com cada um de nós. O que eu estou falando para os irmãos aqui é só a metade do comecinho do que eu passei. O que me fez a chegar diretamente na presença de Deus, o que me fez a pensar que Deus tem pressa para que os seus escolhidos façam a obra dele. Ele tem pressa. De um jeito ou de outro, mas vai te colocar no caminho para que você faça a obra dele. Se você disse, nem eu dizia que você era crente, nem eu dizia que estava na presença de Deus, estava indo na igreja, mas será que nem de mim mesmo era crente? Será que nem de mim mesmo eu estava preparado para Deus me levar? Não, ninguém está preparado. Nós temos que se derramar na presença de Deus para que Deus nos prepare para que nós sejamos salvos. Não tem como você saber se você é salvo se você não estiver na presença de Deus. Não tem como você saber que é salvo se você não estiver orando, não estiver ali chorando aos pés do Senhor. E fazia tempo, irmão, que eu não entrava na presença de Deus para orar, para chorar mesmo, aquela oração fervorosa. A minha esposa chegou do serviço, eu estava me derramando no sofá, eu não aguentava mais de tanto chorar, que eu estava orando no sofá. Eu matei dali, abracei ela, Deus começou a chorar. Começou a chorar, irmão. Se preparando. Você tem que se preparar, irmãos. Assim como eu. Nós temos que se preparar cada dia mais. Será que nossas palavras, a nossa boca está falando só coisa de Deus? Nossos ouvidos estão ouvindo só coisa de Deus? Os nossos olhos estão olhando só as coisas de Deus? Irmãos, acho que 99% da igreja, eu posso estar errando aqui agora, mas acho que 99% da igreja não está
Não está, irmão. 99% da igreja não está. Nós temos que rever dentro de nós. Nós temos que rever. Começar a olhar para dentro de nós, para os nossos corações, para ver se o nosso coração está cheio de amor, para ver se o nosso coração está cheio de bondade para com os irmãos. Passei 10 dias aí, irmão, para o socorro. Uma dor insuportável, irmão, que eu comecei a ajudar as pessoas lá dentro. Pessoas em pé, chorando. Eu ia lá e falava, sabe, tá com dor? Isso movia meu coração, irmão. É isso que Deus quer. Deus te leva você para você fazer isso. Então nós temos que rever os nossos conceitos, rever a nossa fé, rever o que nós estamos fazendo dentro da igreja. Se nós estamos realmente dentro da igreja para adorar a Deus, se nós realmente estamos na igreja, só para ir na igreja. Então, eu agradeço ao meu pastor, muito pastor, Deus abençoe a sua vida, irmão. Não é fazendo merchandising, não. Tá? Então aqui ninguém precisa de merchandising, nem eu nem ninguém. Nós precisamos de Deus. Vem aqui orar por mim, veio meu cunhado também, veio orar na minha casa. Irmãos, quando o pastor fala isso, irmãos vão pro caderno para orar. A gente às vezes não dá nem assunto. O pastor está falando que o irmãozinho está precisando de oração. Mas quando eu fico doente, irmãos, a igreja fica doente. A igreja fica doente porque a igreja vai orar por mim. A igreja vai sofrer por mim. A igreja vai interceder por mim diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia da minha alma. Seus irmãos, olha para Deus. Deus dá vida para ele. E se Deus não me der vida, Deus me levar, amém. O seu irmão orou. Outro irmão, olha, irmão, cura ele. Se Deus não me curar, ele vai me levar em algum lugar para que seja curado, irmãos. É isso, irmão. Nós temos que rever o nosso conceito diante de Deus. Eu estava tão doente, irmão, que eu falava assim, Senhor, eu vou pegar meu violão, vou tocar na sua casa. Eu abandonei tudo. Eu vou tocar na sua casa, com a oportunidade de estar tocando na tua casa. Irmão, vou fazer a tua obra com mais carinho. Isso quem faz, irmãos, é Deus. É Deus. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém. Só Deus pode mover o seu coração. Só Deus pode colocar o verdadeiro amor. O amor que Deus tem. Quem aqui tem coragem de dar o seu filho para poder ser crucificado ou para poder ser morto? Eu duvido quem tem, irmãos. Duvido. Eu estava vendo a televisão ali, irmão. Um cachorro ataca uma criança. A mulher em cima da cama batia com o pauzinho no cachorro com medo. Eu garanto para vocês, irmão, se fosse a mãe do menino, ela pulava no chão e grudava aquele cachorro. Ela não deixava o cachorro, ela se mordia tudo, mas não grudava. Esse, irmão, é o amor verdadeiro. É o amor que Deus prega, é o amor que Deus mandou Jesus para nós. Esse é o amor que Jesus veio nos trazer. Jesus não veio nos ensinar, irmãos, a ter carro, casa. Se tiver, amém. Deus está te dando. Mas primeira coisa, Deus veio nos ensinar o amor. Deus não veio para guerrear com ninguém. Deus veio ensinar. Veio ensinar a ter amor uns pelos outros. Eu tenho que ter irmãozinho, tenho que orar por ele, mas fiel diante de Deus. Clamar diante de Deus. Pedir para que Deus cure, para que Deus faça algo na vida dele, algo na vida dele, para que ele possa ser liberto daquela enfermidade. Esse é o amor que Deus vem pregar, esse é o amor que Deus vem nos dar. Eu vou ler o último versículo aqui. Que diz assim: em paz também me deito, eu dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que eu possa estar louvando no Senhor, lá junto com os irmãos. Logo, não vou poder estar dormindo agora, porque eu estou se matando aqui ainda, eu estou bem fraco ainda, mas com fé em Deus, logo nós vamos estar louvando no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.